E aí Israel nunca cumpriu isso. Tem muitos mandamentos aqui em Deuteronômio que eles nunca cumpriram, igual aquele ano da remissão, né? De 7 em 7 anos eles perdoavam as dívidas, soltavam os escravos, estava escrito isso na lei, eles nunca cumpriram isso. A Páscoa, se eu não estou enganado, eles deixaram de celebrar desde os dias de Josué até os dias do rei Josias. Eles ficaram sem celebrar a Páscoa. Isso passou em um período de 400 anos. Então, era um povo que quer ser conhecido como o povo de Deus, mas eles nunca cumpriram os mandamentos do Senhor. Hoje eles continuam sendo conhecidos como o povo de Deus e estão totalmente cegos ao Espírito do Evangelho, ao Evangelho eterno. E por que eu estou te dizendo isso? Porque assim como para um povo a condicional tem sido levada a sério, não é porque Deus é chantagista, não, é porque Deus é amor e o amor dele também implica em nos fazer, nos dar a percepção de que a vida tem que ser levada de maneira séria. Qualquer grande profissional que está me assistindo aí sabe como você tem de levar a sua profissão a sério. Por que você acha que Deus é balela? Né? Você sempre fala que Deus é vingador para os outros, mas você mesmo não adora Deus não, você não liga muito para Deus não. E aí Deus não vai discutir isso com a gente. Ele vai dizer isso, olha, tá dito, eu já disse para você. Se você fizer essas coisas todas como resultado do seu amor a mim, você vai ter os seus territórios ampliados. Aí no caso ele falou um pouco, se o seu território for ampliado, aí acrescente mais 3 cidades de refúgio. Mas hoje a gente entende por que o território de Israel não foi ampliado. Porque desde sempre eles nunca cumpriram aquilo que Deus disse a eles. E aí fica aquela briga lá, eles querendo o território da Jordânia, mas não vai ser mais. Não será mais. Porque Deuteronômio está dizendo que essas coisas aconteceriam só se eles guardassem o mandamento do Senhor de forma diligente e como resultado do amor deles a Deus, ou seja, como resultado de você trazer para a sua percepção esse amor a Deus, essa confiança em Deus. Fora isso, Deus cumpre a promessa dele, a terra é deles. Israel é um dos povos das menores nações com um poder imenso. Mas eles se sentem amargurados porque eles ainda não assumiram todo o território e não vão assumir, é o que está dizendo o texto aqui. Porque eles nunca levaram a sério a palavra do Senhor para eles. Mas aqui eu não estou aqui para falar de judeu, estou aqui para falar que cada um de nós também tem de levar a sério as coisas que o Senhor nos disse. E Ele nos diz. E às vezes Ele nos diz não mais de forma escriturística. Ele nos diz de maneira intuitiva, por meio do Espírito. Quer ver um exemplo? A lei diz que o marido é o supridor da casa. Mas o Espírito diz, por que você, homem cheio do Espírito Santo, acha mesmo que uma mulher tem que se submeter a você? Por que você não consegue fazer uma leitura social disso? Por que você também não consegue colocar essas coisas de superioridade masculina, inferioridade feminina, essas coisas são passadas? Né? Aí, isso é uma coisa que Deus espera que você perceba. Por que você, crente cheio do Espírito Santo, acha mesmo que deve haver alguma maldição no continente africano, né? Aquelas práticas dele, sendo que você como pessoa tem muitas outras práticas muito mais abomináveis, como o racismo, que é a abominação diante do Senhor. Mas aí você, não, a maldição de Caim foi a cor preta, e a maldição de Canaã também foram os africanos, que é tudo uma mentira, não tem nada disso nas Escrituras, mas a gente acredita nisso. Quando você se presta a esses pensamentos, você não está cumprindo diligentemente o mandamento do amor que o Senhor inscreveu no seu coração. Ele não escreveu isso no papel, ele inscreveu no seu coração. Mas a gente é preconceituoso, a gente é assassino, a gente elegeu um presidente falando que vai matar todo mundo, que mata uns 30 mil, o que tem se morrer alguns inocentes. A gente é assim. E aí, quando a gente é assim, defendendo quem pensa assim e quem tem essas práticas, né? Só uma observaçãozinha política aqui. O governador do Rio de Janeiro disse que ele iria abater todo mundo que tivesse com fuzil na mão. Só em 2019, pelo menos 8 crianças morreram, mas eu quero que você me apresente quem é que morreu porque estava com um fuzil na mão. Quem ordenou isso? Um cristão, governador do Rio de Janeiro,
em nome do nosso desejo de matar gratuitamente em nome de uma justiça fácil. Quando a gente segue essas filosofias, a gente está transgredindo o mandamento do amor que ele inscreveu no nosso coração. E aí os nossos terrenos não são alargados. Até porque eu não tenho que amar para ter o terreno alargado. O terreno alargado, o território ampliado, é um resultado de uma prática espontânea. Na verdade, eu nem vou ligar para aquilo. É o que regiu o coração do rei Davi, né? Ele foi um homem com tantas riquezas, mas ele não fez nada disso para ter riqueza, não. Ele não venceu Golias para casar com a filha do rei Saul, não. Ele venceu Golias porque ele estava ali no nome do Senhor. Agora, ele casou com a filha do rei Saul, nem era lá aquele casamento, conforme a gente vai ver. Né? Ele tinha tantas fortunas, mas o desejo dele era estar sempre diante do Senhor. Aí, quando a gente cai nessas filosofiazinhas cristãs, mas não de Cristo, de justiça na base do quebra-pau, a gente está transgredindo o mandamento do amor que o Senhor inscreveu, imprimiu, colocou dentro do nosso coração. E aí, nesse sentido, eu te digo, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, porque quem endureceu o coração não encontrará o descanso, que no caso deles aqui era a terra prometida alargada, e no nosso caso é a plena paz. Só terá plena paz quem ouvir essas intuições interiores e começar a se fazer pergunta. Eu tenho mesmo essa necessidade de que a mulher seja submissa a mim? E se eu tenho, por quê? Eu vou colocar isso diante do meu Senhor. Eu tenho mesmo essa necessidade de achar que a pessoa é pobre porque não se esforçou e eu, porque estou diante de Deus, fiquei rico? Enfim, não vamos nos alongar mais. Mas aqui a gente começa a entender por que Israel está naquela briga lá, que não vai ter fim, porque eles nunca cumpriram essas coisas que o Senhor falou aqui. E quando cumpriram, não foi como resultado do amor, conforme Deus pede no versículo 9. Era resultado de mecanismo. E Deus detesta mecanismo religioso. Que o Senhor nos abençoe. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.